Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão passando bem a semana? Espero que todos estejam bem e com saúde. A nossa atividade de língua portuguesa é no livro Ler e Escrever, volume 1, projeto Confabulando com Fábulas, atividade 2D. Das páginas 184, 185, 186 e 187. Nós vamos estudar a comparação da fábula. Nós temos uma fábula do modo clássico e uma fábula em prosa e verso. Mas observem que a fábula, o nome da fábula é o mesmo: A Lebre e a Tartaruga, A Lebre e a Tartaruga. Será que por estar em versos e prosas é diferente do que essa? Não sei, vamos ler. A Lebre e a Tartaruga. Condou-me de ti, dizia uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com a tua casa às costas. Não podes passear, comer ou correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Guarda para ti a tua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como sou, e tu ligeira como te gabas de ser, apostamos que eu chego primeiro do que tu a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar. Vá feito, disse a lebre. Só pela graça aceito a aposta. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre que havia, pesada, ir remando em seco, ria-se como uma perdida e pôs-se a saltar, a divertir-se. E a tartaruga ia se adiantando. Olá, camarada, disse a lebre, não te canses assim. Que galope é esse? Olha que eu vou dormir um bocadinho. E se bem o disse, melhor o fez para escarnecer da tartaruga. Deitou-se e fingiu dormir, dizendo: sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde. A tartaruga estava na meta e, vencedora, lhe retribuía os seus chascos. Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre. Moral: nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. Nessa clássica fábula, observamos a escolha de dois animais com características importantíssimas para o desenvolvimento do enredo. Uma corrida vai acontecer e, para vencer, precisa ser mais rápida. Para estabelecer o conflito, as personagens são a lebre, que é um animal ligeiro, e a tartaruga, que é um animal que se movimenta devagar. Portanto, gente, temos uma competição entre o mais rápido e o mais lento, o que, em princípio, indicaria a vitória da lebre, óbvio. Entretanto, a lebre foi tão autoconfiante,
tão exagerada, acreditando que venceria sem qualquer esforço, que se tornou descuidada e se distraiu do objetivo quando ela resolveu dormir. Nesse momento de fraqueza, acaba a possibilidade que a tartaruga, em desvantagem natural, conquiste a vitória. Entenderam? Agora nós vamos ler ela em prosa e verso. A lebre e a tartaruga. Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela. Deita-se e dorme, e o seu pouco ergueu-se e põe-se a observar de que parte corre o vento, e depois entra a pastar. Eis deita uma vista d'olhos sobre a caminha sorna, inda a vê longe da meta, e a pastar de novo torna. Olha, e depois que a vê perto, começa sua carreira. Mas então apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega primeiro, apanha o prêmio apressada, pegando a lebre vencida, uma grande surriada. Não basta só haver posses para obter o que tentamos. É preciso pôr-lhe os meios quando não atrás ficamos. O contendor não desprezas, por fraco se te investir, porque um anão acordado mata um gigante ao dormir. Então, esta fábula não tem moral. Esta fábula tem: nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. Ambos os textos se referem a uma moral, embora esse esteja explícito e nesse a moral está implícita, ou seja, dentro do texto. Então, pode haver várias formas de se apresentar uma fábula. Atividade 2. Após a leitura dos textos, vamos observar, discutir e anotar. As fábulas lidas se referem à mesma história? Explique. O que vocês acham? Elas se referem ou não? As personagens são as mesmas? Cite todas elas e descreva o papel de cada uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo. Então, na fábula 1, quem são os personagens? A tartaruga e a lebre. E na fábula 2, a tartaruga e a lebre. E aqui vocês vão explicar como elas são e o que elas fazem na história. Considerando as informações da tabela, responda. A. As personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Sim ou não? Comparando as fábulas escritas em prosa e verso, que é esta última do texto 2, podemos dizer que a moral é a mesma?
comente. Você vai explicar se sim, se não. C. Na fábula em verso, não aparece a moral escrita, como eu disse. Mas ainda assim, podemos considerá-la uma fábula? Por quê? Consulte suas anotações sobre a característica das fábulas para responder. Vocês lembram que as fábulas sempre têm moral, mesmo que implícita. São animais ou plantas falando. Então, dá uma lembradinha aí para responder. D. Seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? Sem ser a mesma moral, poderia ter outra moral? Vocês inventem uma moral para esta outra fábula, certo? Qualquer dúvida, me chamem. Um beijo, até mais tarde.